Um filtro de água portátil, a linha invisível entre a vida e a doença, é a ferramenta mais confiável de um aventureiro em um rio remoto. Mas a água que ele bebe o está matando. Em qualquer jornada por ambientes selvagens, a hidratação é vital. Rios e córregos, mesmo cristalinos, podem esconder patógenos invisíveis, bactérias, vírus, cistos. Beber água não tratada é um risco direto de doenças graves, e por isso, a purificação é uma etapa inegociável da sobrevivência. Um filtro de água moderno parece uma solução perfeita. Ele opera por membranas microscópicas que barram partículas e micro-organismos, transformando água turva em potável. O que o espectador já sabe é a importância de filtrar a água na natureza para evitar doenças. Mas o que ele ainda não sabe é como um filtro de água pode falhar de forma tão sutil que se torna um vetor de risco, em vez de proteção, transformando a segurança em uma armadilha silenciosa. No isolamento da floresta, os primeiros sinais são fáceis de ignorar. Uma dor de cabeça persistente, uma náusea leve que surge e desaparece, um cansaço que parece além do normal. O aventureiro, confiante em seu equipamento, atribui esses sintomas à fadiga da trilha, à alimentação irregular ou ao esforço físico. Ele continua a usar seu filtro, observando a água limpa fluir, sem desconfiar da ameaça que se instala lentamente dentro dele. A falha de um filtro de água não é um evento binário, um funciona ou não funciona. Não é um rompimento óbvio. É um processo insidioso, uma degradação microscópica. As membranas podem sofrer micro-rasgos, as vedações podem ceder minimamente, permitindo a passagem de patógenos em quantidades pequenas, mas suficientes para se acumularem. O filtro, aparentemente funcional, está agora comprometido. A confiança no filtro como uma solução tudo ou nada é substituída pelo entendimento de sua vulnerabilidade a falhas progressivas e ocultas. Com cada gole de água supostamente purificada, o corpo do sobrevivente absorve mais do que hidratação. O verdadeiro perigo não era a água em si, que ele tentava diligentemente tratar, mas a falsa segurança gerada por seu equipamento. O filtro, seu guardião, tornou-se uma armadilha silenciosa, transformando a medida de proteção em um vetor de contaminação. Essa é a inversão cruel, o que deveria proteger agora ataca. A mente humana busca padrões, explicações lógicas. Quando os sintomas leves persistem e pioram, o aventureiro entra em um ciclo de autocrítica. Ele questiona sua dieta, seu ritmo, seu sono. Qualquer coisa, menos o equipamento que ele confiava cegamente. Ele reavalia cada decisão, cada passo, buscando um erro que justifique seu mal-estar crescente. Esta busca por uma causa externa ou por um erro pessoal desvia a atenção da verdade. A falha estava bem ali, em suas mãos, disfarçada de solução. A água que ele bebia, por mais clara que parecesse ao sair do filtro, carregava uma dose constante de patógenos, minando sua saúde gota a gota. A ausência de uma quebra óbvia no equipamento o impedia de identificar o verdadeiro inimigo. Com o tempo, os sintomas leves se tornam uma avalanche. A dor de cabeça vira uma enxaqueca pulsante. A náusea cede lugar a vômitos e diarreia incessantes, levando à desidratação severa. O corpo, antes forte e resiliente, agora é uma carcaça exausta. A floresta, antes um desafio estimulante, transforma-se em um labirinto opressor. A fraqueza extrema impede a locomoção. A confusão mental se instala, obscurecendo o julgamento. Tarefas básicas, como montar um abrigo ou acender uma fogueira, tornam-se obstáculos intransponíveis. A mente, já debilitada pela doença, luta para encontrar soluções, mas cada pensamento é turvo, cada ação ineficaz. O sobrevivente, preso em seu próprio corpo, não consegue mais discernir a origem de sua ruína. Ele tenta ferver a água, mas a fraqueza dificulta a coleta de lenha. Os tabletes de purificação, guardados para emergências, parecem ter prazo de validade expirado na sua mente confusa. Cada tentativa de autocura é sabotada pela deterioração física e cognitiva, prendendo em um ciclo vicioso de doença e inação. O corpo desidratado e febril recusa-se a cooperar, e a paisagem se torna um borrão. A revelação da falha do filtro.
quando finalmente começa a ser assimilada, não traz alívio, mas um novo tipo de terror. Não é apenas o corpo que está em colapso, mas a própria base de sua confiança. Se o filtro, o pilar de sua hidratação e segurança, falhou de forma tão insidiosa, o que mais poderia estar comprometido? A bússola, o mapa, o abrigo, o kit de primeiros socorros, cada item é agora visto com suspeita. A falha do filtro se espalha como um vírus psicológico, infectando toda a lógica de sobrevivência. O sobrevivente entra em um estado de paralisia decisória. Cada pequena escolha, cada movimento é minado pela dúvida. Ele questiona cada sombra, cada som, incapaz de distinguir entre ameaças reais e a paranoia gerada pela exaustão e pela doença. A capacidade de avaliar a realidade se desintegra, transformando a estratégia em um emaranhado de incertezas. Essa erosão da confiança é mais perigosa que a própria doença. Sem a crença na eficácia de suas ferramentas ou em sua própria capacidade de julgamento, a vontade de lutar diminui. A esperança se esvai e a floresta, antes um lugar de desafio, torna-se um túmulo iminente. Em um último e desesperado esforço, com as mãos trêmulas e a visão turva, o sobrevivente inspeciona o filtro. Não há uma rachadura óbvia, nenhum sinal de dano brutal. Mas sob a luz fraca, ele percebe uma minúscula deformidade na vedação ou talvez uma descoloração sutil nas bordas da membrana, um detalhe antes imperceptível. A prova da falha, tão discreta quanto devastadora. A amarga ironia da descoberta é esmagadora. A causa de sua agonia estava ali o tempo todo, mas só se revela quando o corpo e a mente já estão no limite. A certeza da falha técnica surge quando a recuperação é incerta, quando o dano já foi feito e o tempo para reverter a situação já se esgotou. A falha do filtro não é mais uma teoria, mas uma realidade tangível. A diferença entre a falha técnica do equipamento e a falha da sobrevivência é brutal. O filtro, um objeto inanimado, simplesmente parou de cumprir sua função de forma imperceptível. Mas o corpo humano, com suas limitações e fragilidades, não perdoa. O conhecimento da falha chega tarde demais para reverter o colapso físico, tornando a descoberta um testemunho da impotência. A falha do filtro de água, embora técnica, é uma manifestação da vulnerabilidade inerente a qualquer sistema de apoio em ambientes extremos. A confiança inicial no equipamento é recontextualizada não como uma virtude, mas como um risco oculto, uma porta aberta para a traição silenciosa. Os sintomas ambíguos, antes ignorados, revelam-se como os primeiros avisos de uma degradação insidiosa. O filtro de água, agora em ruínas, jaz ao lado do sobrevivente, resgatado ou em estado crítico, como um monumento à falsa segurança. Ele é o lembrete silencioso de que a tecnologia, por mais avançada que seja, não é infalível, e que a sobrevivência depende de perceber a fragilidade oculta de cada ferramenta e a complexidade de cada erro.